Boa tarde a todos. Nós estamos aqui hoje com o jornalista Marcos Verlaine. Ele é assessor parlamentar e jornalista do DIAP, que é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Ele está aqui conosco essa tarde para analisar toda a situação que está acontecendo em Brasília com o presidente Jair Bolsonaro, com as consequências, né, em relação ao Congresso, ao Senado e todas as ações nefastas que afetam diretamente o povo brasileiro. Indo direto à pergunta, objetivamente, nessa última semana, de quinta para cá, com os últimos acontecimentos, com as ações do STF em relação a alguns amigos do presidente Jair Bolsonaro, ele teve algumas reações bastante complicadas, já a começar por sexta-feira, tendo uma reação extremamente agitada, né, e descompensada com os jornalistas, e seguiu pelo sábado e domingo, né, com manifestações coibidas pela Polícia Militar de vários estados. O que acontece de mais grave nesse momento é uma ameaça direta ao Estado de Direito, à democracia. A gente quer que você fale sobre isso, que nós vamos depois transitar também pela questão da pandemia e de que forma atinge os trabalhadores, a falta de responsabilidade dele sobre essa crise sanitária também. Mas a gente quer começar falando com você sobre a questão da ameaça à nossa democracia. É com você, Marcos. Ok, Gilce, boa tarde a você em particular e todos os demais ouvintes. O país está numa crise política aguda, porque o presidente eleito, ele, embora tenha sido eleito democraticamente, mas ele tem usado a democracia para afrontá-la. Ele afronta todos os dias o Estado de Direito Democrático. Ele confronta, ele usa o cargo de presidente da República para confrontar o Congresso Nacional, que é uma instituição da democracia, é a maior expressão da democracia brasileira, porque ali estão os representantes do povo na Câmara dos Deputados e os representantes dos estados no Senado Federal. Sim. E, ao mesmo tempo em que ele confronta também o guardião da Constituição de 88, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, todas as atitudes do presidente Jair Bolsonaro ameaçam o Estado de Direito, porque ele passa o tempo todinho, desde o momento que foi eleito até este último domingo, confrontando essas instituições da democracia. Quando o presidente Jair Bolsonaro vai à rua e contradita e questiona na prática todas as orientações da Organização Mundial da Saúde, todas as orientações dos protocolos do Ministério da Saúde em relação à pandemia, ele ameaça a democracia porque ele afronta a saúde pública. Então, o presidente Jair Bolsonaro, ele se tornou, ao invés de uma solução, ele se tornou um dos problemas. A pandemia, o vírus do coronavírus, é a pandemia, e o presidente Jair Bolsonaro é o pandemônio em relação à democracia e o povo brasileiro. Infelizmente. E tudo isso numa situação de economia que já vinha se agravando antes da pandemia, nós já não estávamos crescendo. E eu queria que você analisasse em relação aos trabalhadores, né? Como com esse quadro de crise sanitária, nós temos hoje a medida 936, que foi votada na semana passada, na quinta-feira, que tínhamos uma esperança que ela fosse alterada por causa do nosso relator, Orlando Silva, do PCdoB, mas nós vimos que era tudo um jogo de cena e que, no final, as coisas ficaram muito parecidas com o que o próprio presidente enviou para o Congresso, né? Então, eu queria que você fizesse essa análise direta em relação ao trabalhador, como é que ele fica vivendo, até porque agora a duração dela é até dezembro do ano que vem, né? Então, como é que fica o bolso do trabalhador, como é que fica a saúde do trabalhador? Por favor, nos analise dessa perspectiva do trabalhador. Olha, o país já estava numa profunda crise econômica. O crescimento econômico de 2019 foi de apenas 1%. Então, já havia uma crise que a pandemia, na verdade, agudizou. A pandemia aprofundou e alargou a crise econômica brasileira. Além da crise econômica, agora nós temos uma profunda crise política que vem caminhando desde a posse do presidente Jair Bolsonaro. É importante relembrar que no primeiro dia na presidência da República, no momento em que ele tomou posse, ele não fez um discurso de conciliação, de entendimento, de chamamento da população brasileira para
a reconstrução do país, em particular do ponto de vista econômico, que já vem uma crise desde 2016. Ele fez exatamente o contrário. Então, em 2019, nós tivemos um crescimento pífio de 1,1%, que a crise do coronavírus simplesmente aprofundou e alargou. Então, nós vivemos uma profunda crise política, uma profunda crise econômica, uma profunda crise sanitária e crise de saúde, aliada a uma profunda crise social. Então, essa crise toda, do povo brasileiro, de toda a oposição, de todo o pensamento progressista e democrático, nós estamos arriscados a entrar numa crise que vai colocar o povo brasileiro em confronto, né? Todas as manifestações do presidente Bolsonaro prenunciam exatamente um confronto interno do país, um confronto que nunca houve pós-64, né? Então, essa crise econômica tende a se alargar, se aprofundar ainda mais, porque a economia simplesmente estagnou. Nós vamos entrar num processo pós-pandemia de depressão econômica. Há indicadores que sugerem que vamos entrar, que o crescimento econômico será negativo entre 6% e 10%. Isso quer dizer, se isso de fato acontecer, nós teremos 1/4 da população economicamente ativa desempregada. Então, uma situação econômica como essa, com um aprofundamento do desemprego, tende a criar tensões políticas inimagináveis. Então, os setores democráticos, os setores progressistas, o Congresso Nacional, o Supremo, precisam atuar em consonância para defendermos, primeiramente, a democracia, porque sem democracia não tem solução efetiva para todas as crises decorrentes do coronavírus. E, se por acaso houver o fechamento democrático, a crise brasileira se aprofunda ainda muito mais. Nesse sentido, o movimento sindical, os trabalhadores precisam ficar muito atentos e, na medida do possível, na medida das condições sanitárias, porque nós estamos numa situação de isolamento social, os trabalhadores precisam ir às ruas para defender o Estado de Direito, precisam ir às ruas para defender as instituições da democracia. O Congresso Nacional, que é o principal interlocutor do povo, o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição Democrática de 88. Então, esse deve ser o entendimento mais objetivo e mais premente do movimento sindical nesse instante, nessa conjuntura, que vai tomando proporções que ninguém imaginava no início de 2020. Então, a gente precisa se adequar a essa nova realidade, entendê-la efetivamente para combater essas gestões autoritárias perpetradas a partir da presidência da República pelo seu representante, que é o presidente Jair Bolsonaro. Sim. Mais que nunca, né, Marcos, os trabalhadores precisam se unir ao sindicato e fortalecer o sindicato, porque nesse momento somente um sindicato forte para poder defender as categorias. Veja bem, aqui no sindicato, no caso aqui de Curitiba, quando houve as negociações com as empresas sobre a 936, já foi negociado com cada empresa, não foi fechado nenhum acordo de redução de jornada sem que não se garantisse 100% do salário líquido. Isso acontece porque existe uma ação muito forte aqui do sindicato com os trabalhadores. Então, isso precisa continuar e fortalecer cada vez mais, né, Marcos? Porque se os sindicatos, se os trabalhadores no Brasil largam os sindicatos e não fortalecem, vai ficar uma casa, né, de ninguém, porque esse governo ele tem esse objetivo já, né, de excluir o sindicato das negociações. Só não aconteceu isso agora porque houve uma grita geral das centrais, o próprio STF que fez voltar as coisas atrás. Mas mais do que nunca é o momento dos trabalhadores estarem extremamente ligados aos seus sindicatos. Não é isso, Marcos? Exatamente, Gil. Se o sindicato agora e no futuro será imprescindível. Agora, porque é um momento de grande dificuldade em função do isolamento social, em função de que todas as medidas do governo são no sentido de retirar direitos dos trabalhadores, retirar conquistas dos trabalhadores, e a importância do sindicato, do movimento sindical, se demonstra exatamente aí.
Observe que todas as ações do governo são para retirar o sindicato do processo negocial. Se o sindicato não tivesse nenhuma importância, o setor patronal e o próprio governo, que é antissindical, é antipovo, é antitrabalhador, não se preocupariam com os sindicatos. Então, a demonstração intrínseca dos sindicatos reside exatamente no fato de que toda ação do patronato brasileiro e corroborado com as propostas do governo são no sentido de tirar o sindicato. O sindicato é fundamental agora nesse processo, porque sem o sindicato, por óbvio, não há negociação equilibrada. Imaginem um trabalhador nessa condição de isolamento social, nessa situação de desemprego, nessa situação de profunda crise econômica, ele negociar diretamente seus direitos com o trabalhador. Isso não existe. Essa negociação simplesmente não existe. Não existe uma negociação direta entre patrão e empregado, no sentido de que o trabalhador não tenha condição de negociar, ele não tem nenhuma ferramenta, ele não dispõe de nenhum elemento para estabelecer uma negociação equilibrada diretamente com o patrão, diretamente com o dono da empresa. Só o sindicato, só a mediação do sindicato pode garantir algum tipo de equilíbrio nessa negociação. Isso neste momento. E num futuro muito próximo, a minha previsão é que, em função da irresponsabilidade do governo federal, o governo federal ele não só procura, ele ao contrário de procurar orientar e organizar toda a ação de combate à pandemia, o governo federal, por meio do presidente, sabota todas as ações de combate à pandemia. Porque quando ele vai para a rua se manifestar, quando ele participa dessas manifestações como uma espécie de líder do governo, como se fosse uma figura de oposição, é impressionante, é importante que os trabalhadores observem o seguinte: com quem que o governo está fazendo essa disputa? O governo governa uma sem bela oposição. Colocação, Marcos. Exatamente, uma bela colocação essa. Está disputando com quem? Com ele mesmo? O Jair Bolsonaro não tem oposição do Congresso Nacional, ele não tem oposição do Supremo Tribunal Federal. O Jair Bolsonaro está sabotando a democracia brasileira nesse momento de grave crise em todos os aspectos da vida nacional, porque, a rigor, ele não dispõe de uma oposição. É um equívoco quando ele diz que o Congresso não está contribuindo para resolver os problemas. É exatamente o contrário. Se não fosse o Congresso Nacional, não haveria essa ajuda emergencial de R$600. É importante destacar isso para os trabalhadores. Sim. O sindicato precisa vocalizar isso de maneira muito clara e objetiva e dizer o seguinte: se dependesse do governo Jair Bolsonaro, os trabalhadores, os informais, todo mundo sem carteira assinada que está recebendo nesse instante ajuda emergencial de R$600 só receberia R$200. E detalhe, o governo aventou essa sugestão, mas não encaminhou nenhuma proposta concreta. O governo poderia ter, no início da pandemia, ter mandado uma medida provisória para o Congresso Nacional, com validade imediata, porque a medida provisória, a proposta começa a valer a partir do momento que é publicada no Diário Oficial. Mas sequer o governo fez isso. Ademais, e ainda por cima, sugeriu apenas um valor de R$600. A oposição no Congresso Nacional sugeriu um valor mínimo de um salário mínimo, na negociação caiu para R$600. Então, a proposta de ajuda emergencial para minorar a crise para os trabalhadores informais de R$600 foi do Congresso Nacional, em particular da oposição. Então, é importante que a gente lembre disso, porque o Bolsonaro só tem ainda, segundo pesquisas de opinião, só detém ainda 1/3 de apoio do eleitorado, porque o eleitorado imagina, uma parcela desse eleitorado imagina que essa ajuda emergencial foi proposta do governo, e não foi. Pelo contrário, se dependesse do governo, essa ajuda seria de apenas R$200, ou seja, 3 vezes menos do que efetivamente o trabalhador informal está recebendo. É importante destacar esses elementos no debate. Né? Que R$600 é uma conquista do movimento sindical brasileiro. Mas, assim, todos vão fazer isso, vão estar com suas bases noticiando, porque é muito importante que o trabalhador ele esteja ligado, que ele perceba, né? Porque existe uma contra-informação, então os sindicatos têm, nesse momento, esse papel importante de informar os trabalhadores para que eles saibam exatamente quem está do lado deles.
Infelizmente, vamos Exatamente. ficando por aqui, porque nosso horário já está acabando, mas eu vou deixar já o convite para que você retorne aqui à nossa live do SMC, para que você converse conosco, com os nossos trabalhadores, com as nossas trabalhadoras, porque é muito importante nós ouvirmos as pessoas como você, que estão lá, ó, no centro, na panela de pressão, acompanhando diretamente ali, né, dentro ali do Congresso. E vamos torcer para que tudo dê certo, vamos lutar para que tudo dê certo. Né? Acho que essa é a palavra certa, vamos lutar para que tudo dê certo. Eu agradeço muito a sua participação. Ok, Gilson, eu que agradeço. Obrigado. Espero ter contribuído aí para esclarecer algum Com tipo de certeza. dúvida. Fico sempre à disposição do sindicato, na medida que vocês necessitarem. É só nos demandar aqui no DIAP e a mim pessoalmente. Muito obrigado, boa tarde a todos e todas. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima.